Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma macro para poder copiar dados de uma planilha para outra. Então, aqui na Plan 1, eu vou criar a Plan 1 e a Plan 2. Na Plan 1, eu vou ter aqui um banco de dados com várias informações que eu não tenho ideia do tamanho delas. Elas podem ser grandes ou pequenas. Cada dia que eu executar essa macro, esse banco ele pode tanto aumentar quanto diminuir. Então, eu não tenho ideia do range dele. O range dele é dinâmico, ok? E o que eu quero fazer agora é copiar essas informações e jogar para Plan 2. Tá? Nesse exemplo, a gente não vai poder ter quebras de linhas entre as informações, porque quebra de linha significa um defeito no banco de dados. E a gente tenta modelar os nossos dados como se fossem banco de dados. Então, a gente não pode ter coluna vazia, nem linha vazia. Tá? Muitas vezes o usuário cria uma linha, como se fosse uma linha de visualização da informação, ou uma coluna em branco para poder melhorar a visualização da informação. A gente não faz isso. Por que a gente não cria isso? A gente não cria cruzes, tá vendo? Porque aqui seria uma planilha de banco de dados, exclusivamente para banco de dados. Então, essa planilha, ela recebe informações e ela deve ter linhas e colunas consecutivas. A primeira linha deve ser título. Então, aqui deve ser uma coluna de título. A primeira, uma linha de título. A primeira coluna deve ser uma coluna de identificador único, ou seja, uma identificação, como se fosse números 1, 2, 3, o número de cada registro, identificador único de cada registro. E aqui as informações, cada coluna ser um tipo de informação. E esse tipo deve ser respeitado. Uma coluna de data, por exemplo, só pode receber data. Uma coluna de moeda só pode receber moeda. Uma coluna de observação só pode receber campos de texto. Ok? Então, dito isso, a gente costuma trabalhar com planilhas de dados que não podem ter buracos, nem linhas em branco, nem colunas em branco. E se a gente quiser fazer um relatório e nesse relatório criar linhas em branco, esse relatório vai ser um espelho que capta informações da tabela. Pode ser uma tabela dinâmica, pode ser um relatório de PROC-V, pode ser até um relatório manual. Mas o banco de dados deve respeitar a formação de banco de dados. Ok? Então, esse sistema, a cada vez que eu executar a macro, eu não sei exatamente o tamanho em que ele vai estar. Dito isso, eu vou gravar uma macro para ajudar a gente a copiar esses dados para outro lugar. Eu poderia, por exemplo, até ligar um filtro antes, filtrar a informação que eu quisesse e depois executar essa macro para copiar a informação para eu trabalhar e fazer meu relatório. Então vamos lá. Desenvolvedor, gravar macro, ok. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar na primeira célula, tá? Que é a 1. Como eu estou um pouquinho fora da tela e eu não quero mexer na roleta, eu vou escrever aqui A1 e vou puxar para cá. Então, o primeiro código de macro vai ser selecionar 1. A partir daqui, eu tenho várias soluções. Eu poderia apertar Ctrl Shift para baixo e para o lado, para copiar todo o banco de dados. Como não tem nenhuma linha em branco, nenhuma coluna em branco, eu consigo pegar todas as informações. Ou poderia apertar Ctrl Shift End também, que teria praticamente o mesmo resultado. A não ser que a planilha tivesse diminuído, aí ele ia pegar um pouquinho mais de células em branco. Tá? A partir daqui, eu vou dar o Ctrl C, que é copiar. Então, estamos no terceiro passo. O primeiro passo é clicar na 1. O segundo passo foi Ctrl Shift para baixo e para o lado, para selecionar. O terceiro passo é copiar. Eu estou vendo aqui a informação armazenada na memória, porque eu tenho os pontinhos aqui andando em torno do meu range. E agora eu vou clicar no meu lugar de colagem, que é Plan 2 A1, e vou dar um Ctrl V. Eu poderia dar um colar especial como valores, Ctrl V, e está copiado. Ok? Esse é o quarto passo, que é o colar, Ctrl V. Note uma coisa, para terminar, existe só mais uma coisinha que a gente deve levar em consideração. Voltando aqui na Plan 1, eu ainda tenho códigos que estão rodando, eu tenho os pontinhos rodando ainda. Isso significa que os dados ainda estão na memória do meu Excel. Como é que eu faço para tirar esses dados da memória do meu Excel? E por que é importante tirar esses dados da memória do meu Excel?
Para tirar os dados, vou apertar ESC. Tirei os dados. E por que era importante fazer isso? Porque se você estiver copiando um volume monstruoso de informação e mandar fechar esse arquivo depois, o Excel pode perguntar: existem muitos dados na área de transferência, o que você gostaria de fazer com eles? Isso é um alerta do Excel. E o alerta do Excel exige uma ação minha. Ou seja, ele está parando a minha macro para eu tomar uma ação. Por isso que eu evito ele perguntar e travar minha macro, parar, não travar, mas parar minha macro, já tirando os dados da memória, ok? Vamos ver como é que ficou lá o nosso código. E vamos limpar ele aqui, porque eu sei que já tem umas coisas sujas aqui nele. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte: o primeiro código veio gravado errado. Eu quero fazer range a1.select. Então, esse vai ser o primeiro código. Eu vou pegar o ponto inicial do meu conjunto de dados. O segundo passo está aqui. Ele é o selecionar Ctrl+Shift para a esquerda, e para baixo e para a direita. Então, eu tenho aqui, primeiro passo, selecionar A1. Segundo passo, Ctrl+Shift. Shift para baixo e para a direita. E faltou comentar isso aqui. O terceiro passo, eu tenho copiar o que está selecionado. Copie. O segundo passo é o meu ponto de colagem. O segundo não, pessoal, peço desculpa. O quarto ponto aqui. Então, eu vou clicar na Plan 2, que é minha saída, é meu ponto de colagem. Vou clicar na 1 da Plan 2 e vou colar, ok? Então, aqui é colar no endereço final. Por fim, eu tenho aqui esse código aqui, olha, que é o application.cutCopyMode igual a false. Ele serve para retirar os dados da memória. Ok? Então, esse é o código. Está aqui o nosso passo a passo de copiar e colar. Se você quisesse recortar e colar, qual seria a diferença? Aqui, em vez de selection.copy, seria selection.cut. Tá? Só seria essa a diferença. Então, a gente aprendeu a copiar e colar, recortar e colar também. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e faça o curso completo conosco, macros para Excel na prática.com.br. Abraço e até a próxima.